Boa noite a todos os alunos. Aqui é o professor Valdemar Martins e nós iremos aprender com vocês sobre o conteúdo de História do sexto ano do ensino fundamental e o tema da nossa aula é a formação das primeiras cidades. Nós iremos entender aqui juntos, nessa noite, sobre esse tema que é tão importante para cada um de nós, o seu entendimento. O objetivo da nossa aula, os objetivos gerais, eles são compreender os processos históricos e sociais que levaram ao surgimento das primeiras cidades e sociedades complexas. Os objetivos específicos nossos é estudar os fatores do surgimento dessas primeiras cidades e analisar as características, que tornaram elas complexas, para o seu tempo. E o conteúdo da nossa aula, tem um primeiro tema, que é do nomandismo ao sedentarismo, depois um segundo tema que é da Revolução Neolítica e Agricultura, as primeiras cidades, algumas que nós aqui catalogamos, embora não tenhamos outras, como Uruk, Jericó, Catal-Oyuk, e a característica dessas sociedades, que são sociedades complexas, a divisão do trabalho, a hierarquia social, o poder centralizado, a religião organizada, o comércio, a escrita e o impacto, nas primeiras civilizações, que ocasionou pela formação dessas cidades. Os recursos que nós iremos usar em nossa aula são recursos como imagens arqueológicas, muitas que já estão até aparecendo na nossa tela, um quadro branco e marcadores também, e material de pesquisa como livros, textos, material da internet, onde pesquisamos para então podermos aqui elaborar esta aula, para poder apresentar a vocês. E a introdução da nossa aula nós podemos ver que nós temos aqui a apresentação do tema, e a importância histórica, ou seja, formação dessas primeiras cidades, ela traz para cada um de nós um entendimento, de muita importância, porque às vezes, os alunos, as pessoas, cada um de nós, podemos até pensar, essas sociedades, essas cidades eram simples, eram locais, que apesar de nós estarmos dizendo aqui, elas eram complexas para a sua época, mas se nós formos ver à luz do nosso tempo, talvez os alunos possam pensar, que eram lugares simples e tudo, mas para aquele momento ali, da história, onde nós estamos falando aí de mais ou menos, 9.000 anos atrás, mais até mesmo 11.000 anos, como é o caso de uma das cidades que nós veremos. Então nós vemos que isso, para aquele momento ali era algo muito já importante e também algo que ecoa, que nós vamos aqui aprender também juntos, algo que ecoa até mesmo para o tempo que nós estamos vivendo, onde hoje, chegado, no tempo que nós estamos vivendo, essa sociedade que nós temos hoje, ela tem, traços que vieram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, essa é a importância do nosso tema, Então, a formação dessas primeiras cidades, elas nos fazem aprender muitas coisas, a entender, E nós entendemos, uma das coisas que aqui entendemos juntos, que a história ela é formada ao longo dos anos. Então, na história, nada acontece por acaso, Nada surge de um momento para o outro, mas é algo que vem se desenvolvendo, Como é aqui o nosso tema. Então, as cidades, elas se formaram ali inicialmente, há 9.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e de lá para cá ela veio desenvolvendo, Então, essa é uma importância, grande para aqui o nosso tema. Nós temos também, a exibição dessas imagens das cidades antigas, e é algo também que faz-nos entender e compreender, através das fotos, através do material, como que ali elas eram, como que elas se desenvolveram, os locais que elas estavam, Então, isso é muito importante para aqui a nossa compreensão. Nós também iremos aqui discutir inicialmente como era a vida nessas cidades. Então, nós vamos já entendendo aqui, que essas cidades elas se formaram ali inicialmente, em
através de pequenas aldeias que as pessoas foram fixando e elas começaram a se achegar ali e foi se formando e o tempo foi passando. Então ali, né, se formou o que nós temos hoje como cidades. Então, inicialmente, a vida ali naqueles lugares, né, ela começou através dessas aldeias, foi difundindo e a sociedade foi pegando uma característica, né, mais complexa e assim tudo foi ali acontecendo. O desenvolvimento aqui do nosso tema, para o nosso entendimento aqui nessa noite, nós entendemos, né, como já falamos aqui inicialmente, que a sociedade ela foi ela saiu de um nomandismo, né, como nós dissemos, e ela veio para um sedentarismo que aconteceu através da revolução do Neolítico. E essa revolução ela aconteceu como? Ela aconteceu a partir do momento onde as pessoas passaram a fixar em determinados lugares. Então, como nós dissemos, né? Anteriormente as pessoas elas viviam de um lugar para o outro. O nômade, né? É exatamente isso. É a pessoa que ela vai seguindo de um local para outro, né? Um tempo ela está em um lugar, outro tempo ela vai para um outro lugar e assim sucessivamente, né? Ela vai ali caçando e ela vai conhecendo novos lugares e assim vai seguindo. Isso é o nômade, né? Mas a sociedade que nós vemos aqui na formação dessas primeiras cidades, ela já é uma sociedade onde se desenvolveu algo ali que foi fundamental para que as pessoas se fixassem em determinados lugares, que foi exatamente a questão, né, o advento da agricultura. Então, quando iniciou-se ali no Neolítico, né, essa agricultura, as pessoas começaram a plantar nos lugares, normalmente, né, ao redor de rios ali. Então, o que que acontecia? A pessoa começou a fixar ali naqueles lugares, porque a plantação era diferente da caça, né? A pessoa sai atrás, né, de uma determinada caça, e aí ali ela vai indo, vai indo, vai indo, né? E aí depois ela sai atrás de outra, e assim vai seguindo, que era isso, era o nômade, né? Mas a agricultura era diferente, porque a agricultura é necessário preparar a terra, é necessário ali aguardar a chuva, né? Fazer o plantio, aguardar a chuva, e ali o crescimento daquilo que é plantado, e depois de um certo tempo, então aquele produto ali, ele é colhido. Então há várias coisas que vão acontecendo para que isso tudo, né, aconteça. E essas questões, né, a pessoa precisa de estar como? Ela precisa de estar fixada num determinado local. Ela precisa de estar ali, né, aguardando, vamos dizer assim, essa colheita. Por isso que as pessoas passaram a fixar ali naqueles lugares. E nesses lugares onde eles começaram a fixar, então nós tivemos ali o início de algumas cidades que nós gostaríamos aqui de destacar para o nosso conhecimento aqui nessa noite. E uma dessas cidades é uma cidade chamada Uruk, né? Uruk está ali localizada, né, as suas ruínas hoje no Iraque, né, no país que nós conhecemos como Iraque, né, ficou muito conhecido num determinado momento, né, da história, onde houve ali uma guerra, né, no Iraque, houve várias questões ali e foi na época muito noticiado, né, talvez alguns ainda não tiveram conhecimento, né, mas temos hoje conhecimento através da história. Então, ali no Iraque, né, se localizava essa cidade, que se desenvolveu ali, né, e depois também nós tivemos outras cidades que foram também se desenvolvendo em outros lugares, como Catal Oyuk, que foi ali na região da Anatólia, onde é a Turquia hoje, e também Jericó, né? Jericó que é entendido, né, aqui no nosso estudo como a cidade mais antiga porque Jericó se formou há 9.000 anos antes de Cristo e é a cidade mais antiga que se tem conhecimento e ainda que está ainda, né, que existe até os dias de hoje, porque as outras duas cidades, elas nós temos as ruínas delas, mas Jericó, diferentemente, é uma cidade que ainda existe até os nossos dias. Ela está hoje localizada ali na Cisjordânia. E ela é uma cidade, né, que nós tivemos, ela existiu há existe, né, perdão,
há mais ou menos uns 11 mil anos, né? Então são 9 mil anos antes de Cristo e 2 mil anos depois. Catal foi há 6.700 anos antes de Cristo, né? Uruk foi uns 4 mil anos antes de Cristo. Então, todas essas cidades elas foram se formando ali, normalmente, como nós dissemos aos alunos, ao redor de lugares, né, onde havia rios ali. Então, essas cidades elas foram se formando. E elas tinham características, né, complexas para o seu tempo ali, onde havia várias coisas, né, era uma sociedade já organizada. Então, é importante também nós termos aqui esse entendimento que essas cidades elas estavam totalmente ali organizadas. Então havia ali nessas cidades já a questão da religião, a questão da política, né? A questão da hierarquia a hierarquia também, né, entre a sociedade, onde havia ali uma diferença, né, de pessoas e tudo. Então, tudo isso já havia ali. Por isso que ela é entendida como uma sociedade complexa, porque já havia ali, né, muitos traços do que há hoje. Então, já havia uma sociedade organizada religiosamente, como também culturalmente, né, como politicamente. Então, já havia ali as diferenças de classe. Então, tudo isso já nós tínhamos ali, por isso que nós entendemos que havia, né, essa sociedade complexa. E para aqui, né, entendermos já de uma maneira final a respeito do nosso estudo, nós vemos que nós herdamos dessas primeiras cidades, né, muitas coisas, como nós dissemos, né, até mesmo a formação desses lugares. Ela se formou, né? Essas sociedades elas se desenvolveram ao longo do tempo e elas acabaram chegando ao nosso tempo. Por exemplo, a nossa cidade mesmo, que é onde eu vivo, é uma sociedade que se desenvolveu, né? Uma cidade que se desenvolveu ao redor de uma praça, ao redor de um rio, perto de uma igreja, né? Tudo isso, né? Que veio dessa herança que nós tivemos dessas outras cidades. Houve também ali, né, nós temos aqui uma reflexão sobre a importância dessas cidades, né, e dessa organização. Então, toda essa organização social que ali havia, ela veio para os nossos dias, né? Então, ali nós temos, né, várias chaves que nos fazem entender coisas que temos vivido hoje, né, no nosso tempo. Então, várias situações, né, que aconteceram na formação das cidades, até mesmo, né, no nosso país, e nós vemos que isso tudo começou ali, né? Isso começou na formação dessas primeiras cidades. Por isso que é importante nós termos esse entendimento, cada um de nós, certo? Então fica aqui a nossa contribuição, nós agradecemos a atenção de todos e tenham todos uma boa noite.